Olá, pessoal. Como vocês podem ver, hoje nós começamos a tratar sobre a fisiologia do sistema digestório. Então, após terminarmos o sistema urinário, a gente começa a falar sobre o sistema digestório. Vocês já estudaram em anatomia que existem diferenças anatômicas quando a gente compara o sistema digestório das diferentes espécies de nosso interesse. E essas diferenças estão, digamos assim, demonstradas nessas figuras, tá? Vocês, evidentemente, já sabem que essas diferenças anatômicas, elas podem ser bem acentuadas, né? Se nós compararmos, por exemplo, os bovinos e os ovinos com os equinos e os suínos, né? E também, obviamente, quando a gente compara mamíferos e aves. Ou seja, existem diferenças também quando nós comparamos, né, como está demonstrado ali naquela figura ao centro, embaixo ali, os carnívoros com os herbívoros, e ainda existem os onívoros. Né? O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Lembrar vocês que o sistema digestório, ele é, talvez, o sistema que mais varia entre as espécies, né? Pelo menos quando a gente compara espécies mamíferas, né? Evidentemente que quando a gente compara os mamíferos com as aves, com os peixes, aves com os peixes, aí as diferenças são mais acentuadas. Mas se a gente compara os mamíferos, talvez o sistema digestório seja um dos, ou o sistema que mais apresenta diferenças do ponto de vista anatômico, certo? E também, digamos assim, fisiológico, né? E essas diferenças todas fazem com que a gente possa classificar as espécies de diferentes maneiras, né? Vocês já ouviram falar, por exemplo, eu acabo de dizer, a gente pode classificar as espécies quando a gente está falando em sistema digestório, quando a gente está falando em hábitos alimentares, né? Quando a gente está falando, por exemplo, em características dos dentes e também de alguns órgãos do trato digestório, como, por exemplo, o intestino delgado, a gente pode classificar essas espécies, então, em carnívoros, onívoros e herbívoros. A gente pode, quando a gente trata de outras diferenças anatômicas e também maneiras de digestão, ou formas de digestão, a gente pode separar as espécies em, né, ruminantes, perdão, os mamíferos, né, em ruminantes e não ruminantes, né, certo? Ou ruminantes, poligástricos e monogástricos, enfim. Então, vocês já sabem disso. Eu só quero chamar a atenção de vocês que existem muitas diferenças, né? Muitas diferenças entre as espécies quando a gente trata do sistema digestório. Vocês já viram essas diferenças em anatomia, vocês também já viram essas diferenças, ou estão vendo, em bioquímica da nutrição, né?
porque vocês já sabem que o processo de digestão, por exemplo, envolve reações enzimáticas, né? Envolve transformação de nutrientes ou formação de tecido, por exemplo, e que isso tudo é muito relacionado com bioquímica, né? Então, vocês já têm uma boa base do sistema digestório, da anatomia e também da bioquímica, especialmente da bioquímica da nutrição. Por isso, o enfoque que eu prefiro dar na fisiologia, quando a gente trata do sistema digestório, tá? É algo que talvez vocês não tenham aprofundado muito na anatomia, porque não é a função da anatomia. Talvez vocês não tenham aprofundado muito na bioquímica, porque também não é função da bioquímica. É função da fisiologia entender, digamos assim, o controle desses processos todos que respondem, em última análise, pela função do trato digestório. Tá? E é isso, então, que a gente vai focar mais na fisiologia aqui dentro do sistema digestório. Certo? Muito bem. Então, feita esta parte, esta conversa introdutória, tá? Eu chamo a atenção de vocês também que, apesar de todas essas diferenças que estão mostradas na tela e de outras diferenças que também não aparecem na tela, mas, enfim, apesar de todas essas diferenças que existem no trato digestório entre as espécies, obviamente existem semelhanças, né? Existem semelhanças entre as espécies quando a gente trata do sistema digestório. Tá? Então, por mais diferente que seja o processo de digestão, a anatomia, o hábito alimentar, né? A capacidade de mastigação, tudo isso, por mais diferente, por mais variado que seja, existem coisas que são iguais quando a gente fala em sistema digestório nas diferentes espécies, certo? E, a partir de agora, a gente vai falar destas semelhanças, então, tá? Essas semelhanças. Então, deixa eu pegar a caneta aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem. Aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai combinar aqui na nossa conversa na fisiologia, tá? É que vocês vão perceber que eu vou falar, ou em alguns slides aí aparece escrito, como é o caso aqui, desse trato GI aí, né? Que é o trato gastrointestinal, certo? Que a gente usa trato gastrointestinal, né? Estômago e intestino, desse trato gastrointestinal, da ideia de estômago e intestino, mas às vezes eu me refiro ao trato digestório como um todo, né? Com os seus órgãos principais e os seus órgãos acessórios, eu acabo falando em trato gastrointestinal. Mas, enfim. Então, uma das semelhanças que existem entre as espécies, independentemente se é herbívoro, se é carnívoro, se é ruminante, se é não ruminante, se é ave, se é mamífero, se é peixe, enfim, né? É que a função, ou uma das funções do trato digestório é transportar tudo que o animal coloca na boca, mastiga e depois deglute, tá? Ou seja, ingere, né? Tudo que o animal ingere, ele precisa ser transportado ao longo do trato digestório. E aí a gente começa falando da cavidade oral, da boca, até a última porção
do intestino grosso, certo? Ou seja, ao longo do trato digestório, ou ao longo, né, de todos esses órgãos que formam o trato digestório, esse alimento que foi colocado na boca, mastigado e deglutido, que a gente chama de bolo alimentar no início, e depois, quando ele começa a sofrer alterações, né? A adição de saliva, de água, de suco, e começa já a haver alguma transformação, alguma digestão, passa a se chamar quimo, né? Então, tanto o bolo alimentar quanto o quimo, ele precisa ser transportado ao longo do trato digestório. E esse transporte, ele se dá, a maior parte do trato digestório, a partir do esôfago, depois no estômago, intestino delgado, intestino grosso, ele se dá esse transporte por contração e relaxamento da musculatura presente na parede do esôfago, na parede do estômago, na parede do intestino delgado e na parede do intestino grosso. E, obviamente, né, que nós estamos falando de músculo liso. Tá? Então, graças à contração e o relaxamento da musculatura lisa, obviamente, que existe na parede dos órgãos que constituem o trato digestório, né, ou pelo menos os principais, esses que eu citei anteriormente, é que o bolo alimentar e depois o quimo vai progredindo ao longo do trato digestório. E essa progressão, essa contração, esse relaxamento, né, dessa musculatura lisa, que possibilita esta progressão, a gente chama de peristaltismo, ou movimentos peristálticos, certo? Então, é graças a esse peristaltismo, a esses movimentos peristálticos, que todos os nutrientes que são ingeridos na dieta, certo? Vão progredindo ao longo do trato digestório. Durante este processo todo, né, em que o bolo alimentar vai progredindo ao longo do trato digestório, já no estômago, mas principalmente no intestino, e dentro do intestino, especialmente no intestino delgado, quando a gente fala em não ruminantes, né, ocorre a quebra das macromoléculas, certo? Em moléculas menores. Ou seja, proteínas, por exemplo, elas precisam ser quebradas, né? Em peptídeos, em tripeptídeos, ou bipeptídeos, ou dipeptídeos, perdão, até aminoácidos, que é a menor porção da proteína, né? Esta quebra de macromoléculas em moléculas menores, pequenas até, é chamado de digestão, certo? Digestão. E esse processo de digestão, a gente vai ver um pouco mais sobre isso mais adiante, é claro que apresenta diferenças entre os ruminantes e os não ruminantes. Mas o fato é que digestão acontece em todas as espécies, assim como os movimentos peristálticos. Eu lembro vocês que nós estamos falando das semelhanças, né? Porque as diferenças vocês já conhecem bastante, né? Lá da anatomia.
Então, movimentos peristálticos acontecem em todas as espécies. Digestão, que é a quebra de macromoléculas em moléculas menores, acontece em todas as espécies. A gente vai ver que existem diferentes maneiras de fazer essa digestão, né? Isto sim muda, principalmente entre os ruminantes e os não ruminantes. Uma terceira semelhança é que após a digestão, a quebra dessas macromoléculas em moléculas menores, tá? Esses nutrientes, eles precisam sair da luz do trato gastrointestinal, e isso acontece especialmente ou principalmente no intestino e dentro do intestino, especialmente no intestino delgado, mas também muito no intestino grosso, né, especialmente água. Então, essas substâncias elas precisam deixar a luz do trato gastrointestinal, né, e cair na corrente sanguínea, ou seja, elas precisam sair da luz do lúmen do estômago e principalmente do intestino e ir para o sangue. Porque tudo que é digerido, mas continua na luz do estômago e principalmente do intestino, será eliminado nas fezes, ou seja, não será aproveitado, né? Não será aproveitado. E não é essa uma das funções do trato digestório. Justamente a função do trato digestório é possibilitar com que o animal aproveite o máximo de tudo aquilo que ele ingeriu na dieta. Então, a maior parte dos nutrientes que foram ingeridos na dieta, eles serão transportados da luz, especialmente do intestino, repito, para o sangue. E esse processo a gente chama de absorção dos nutrientes. E isso acontece também em todas as espécies. Não importa se são mamíferos, se são aves, se são peixes, isso acontece em todos os animais. Então, é também uma semelhança entre eles. E ainda existe uma quarta semelhança que, para que ocorra a digestão, para facilitar a digestão e, na maior parte das vezes, possibilitar a digestão, é fundamental que muita coisa seja, digamos assim, liberado na luz do estômago e do intestino. Então, tem muita coisa que precisa ser liberado no interior, ali no estômago, no interior, perdão, na luz do estômago e principalmente do intestino. E o que precisa ser liberado, professor? Bom, precisa ser liberado uma certa quantidade de água, precisa ser liberado uma grande quantidade de enzimas, né? Porque boa parte da digestão química, ou a maior parte da digestão química é feita através ou pelas enzimas, e essas enzimas vêm da onde? A maior parte delas é secretada, é liberada, né, na luz do estômago, já na saliva, né? Certo? Pelas glândulas salivares. Mas o alimento ele permanece pouco tempo na cavidade oral, né? Mas já há enzimas na saliva que teoricamente já iniciam esse processo de digestão química. Além disso, a mastigação também já inicia o processo de digestão, tá? Mas esse processo de digestão ele vai começar a se intensificar no estômago
e ele vai depois acontecer a maior parte dele no intestino. E isso se dá através de enzimas que são secretadas, mas são secretadas, elas vêm da onde? Muitas delas vêm das células epiteliais ou vêm do suco pancreático, por exemplo, certo? Muitas dessas enzimas, no caso dos ruminantes, fazem parte, né, ou estão presentes naqueles micro-organismos ruminais, certo? Lembrando para vocês, né, que quando eu estou falando aqui em estômago no não ruminante, o que mais se assemelha ao papel do estômago do não ruminante é um daqueles 4 compartimentos que existem nos ruminantes, que é o abomaso, né? E no rumen, que o rumen é uma grande câmara de fermentação, né? Existem micro-organismos lá dentro, certo? E esses micro-organismos possuem enzimas que, quando eles absorvem um nutriente, essas enzimas vão agir sobre essas substâncias, né? E vão produzir, entre outras coisas, aqueles ácidos graxos voláteis que vocês bem estudaram e estão estudando na bioquímica da nutrição, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês com toda essa conversa é que, apesar de todas as diferenças, existem também semelhanças. E estas semelhanças, basicamente, elas compreendem a função do trato digestório, né, do sistema digestório, que é o mesmo em todas as espécies. Ou seja, esta função é, em última análise, possibilitar com que os nutrientes todos, ou a maior parte dos nutrientes que foram ingeridos, sejam absorvidos, cheguem na corrente sanguínea. E para que esses nutrientes cheguem na corrente sanguínea da forma maximizada, ou seja, da maior quantidade possível, é fundamental que aconteça secreção, digestão e movimentos peristálticos, para que, então, o quarto processo, né, o processo de absorção, ocorra da melhor maneira possível. Isso é igual em todas as espécies. Isso é fundamental em todas as espécies. Certo? Muito bem. Então, pessoal, nesse primeiro vídeo sobre o sistema digestório, o que eu queria chamar a atenção de vocês, né, nessa parte introdutória, digamos assim, do sistema digestório, é que vocês já vêm, né, preparados, vocês chegam na fisiologia já preparados, né, e muito conscientes das diferenças acentuadas que existem, repito, entre mamíferos e aves e peixes, dentro dos mamíferos ruminantes e não ruminantes, né, entre carnívoros, herbívoros e onívoros, né? Vocês têm muito já claro essas diferenças. Mas não esqueçam que o nosso enfoque aqui, repito, vai ressaltar algumas semelhanças entre essas espécies que existem, né? E hoje nós já começamos a falar um pouco dessas semelhanças. E eu citei esses 4 processos, né? Secreção, digestão, absorção e motilidade. Não existe uma ordem entre eles, porque eles ocorrem paralelamente, conjuntamente, tá? E esses 4 processos, eles são controlados, modulados de alguma forma. E é justamente aí que entra a fisiologia. E repito, esse será o nosso foco enquanto estivermos tratando sobre a fisiologia do sistema digestório. Tá bem, pessoal? Então,
hoje encerramos por aqui. E no próximo vídeo, a gente vai iniciar falando sobre esses 4 processos e depois a gente vai aprofundando um pouco a conversa. Tá bem? Um abraço e até breve, se Deus quiser.